Eu me chamo Graciele dos Santos, sou mulher negra, periférica, mãe de 2 filhos. Vivi uma tentativa de feminicídio no dia 11 de outubro de 2024. Vou contar pra vocês um pouco da minha história. Conheci o meu agressor no ano de 2023. Ficamos conversando por 8 meses. Depois desses 8 meses, marcamos um segundo encontro, onde começamos a ter mais encontros frequentes. Eu já comecei a ver que ele era uma pessoa abusiva, então eu pedi para que a gente parasse de se encontrar. E nesse momento, tudo aquilo que a gente havia conversado durante 8 meses foi usado e voltado contra mim. Fui à casa dele para que a gente pudesse conversar e dar um ponto final nessa história. Lá ele me serviu uma bebida onde continha um Boa Noite Cinderela. Quando eu acordo, ele está em posse do meu celular e, é óbvio, tinham várias outras mensagens, porque eu não me sentia como se eu tivesse uma relação. E aí ele me agrediu, me manteve em cárcere privado por 2 dias, onde eu fui forçada a transar, falar coisas bonitas, para que eu assim conseguisse sair daquele cativeiro. Peraí, né? Vou botar aqui. Fui a primeira pessoa que trabalhar com filhos aqui no Salgueiro. E abri aqui, aluguei aqui e tô aqui por 4 anos. Quando enfim eu consigo sair, eu busco a ajuda da DEAN e lá eu encontro a delegacia em obra, coberta por tapumes. Entro na delegacia comum, relato o que está acontecendo comigo, peço ajuda e eles pedem para que eu faça um boletim online. Então me senti segura, achei que eu não fosse dar em nada, saí de lá e falei, eu vou precisar ver o que fazer a partir daí. A gente está falando de uma pessoa que morava praticamente 3 horas da minha residência. Ele é morador de Padre Miguel e ele dizia pra mim que jogaria meu telefone fora, sumiria com o meu corpo e ninguém nem ia saber quem ele era, já que as pessoas não o conheciam. Nesse momento eu trago ele pra festa que o meu irmão estava realizando pra minha cunhada, para que todas as pessoas conhecessem, e aí eu me sentiria confortável a contar o que eu estava vivendo para as pessoas ao meu redor e a minha família, e foi o que eu fiz. Continuou me ameaçando por telefone. Eu bloqueei todos os contatos pelos quais ele fazia comigo, e aí ele desistiu e eu achei que estava tudo bem. Passados quase 5 meses, eu marco uma dentista no centro de Alcântara, que é uma grande metrópole aqui da minha cidade. Entro no consultório, faço o primeiro atendimento, e já depois de ter sido anestesiada, já começado o procedimento, escuto a porta do consultório abrir. Acho que é a secretária da dentista. A dentista pergunta, o senhor quem é? Ele já empurra a dentista e diz, sai, e já aplica o primeiro golpe de faca no meu pescoço. Ali eu levei 15 facadas, a faca quebrou e nesse momento ele me estrangula, onde eu perco todos os sentidos, desmaio, por Deus e por tudo aquilo que eu acredito. Eu acordo e o meu agressor está olhando para mim, querendo entender se eu estava morta. Levanto e a gente tem uma luta corporal até que o socorro chegue. Não sei quanto tempo isso levou, pra mim foi como se o tempo tivesse parado. Saio do consultório, chego à recepção, lutando contra ele, e nesse momento a polícia chega. Ele ainda me fez de escudo, na tentativa de, caso a polícia tirasse, eu serviria de escudo. E aí foi todo aquele processo de ele se render e até o socorro chegar. Lá já no CTI, entra uma policial perguntando se eu tô apta a falar, e eu disse que sim. E aí ela me pergunta se eu sabia que estava sendo seguida. E aí você tem noção então que você é a 15ª vítima? 14ª vítima? Eu falei. E aonde vocês estavam quando ele me atacou? Ele não precisa falar nada mais com você. E aí ela se retirou e começaram a aparecer as outras vítimas, a procurar minha família para entender o que tinha acontecido e contar os seus relatos. A gente descobre que o telefone que tinha sido logado ao meu aparelho é o aparelho dele. Passei 13 dias hospitalizada, sendo 9 no CTI. Passei por várias cirurgias. Sigo ainda em busca de uma reparadora, já que a minha prótese mamária foi perfurada. O Hospital Alberto Torres não faz esse tipo de procedimento, mas também não me deu uma luz e um caminho para que eu encontrasse de forma gratuita esse serviço. Preciso dispor de uma grana que eu infelizmente não tenho, porque toda a minha reserva foi usada nesse período de recuperação. Dei entrada no BPC e sigo em análise, mas quando eu acho que eu estou seguindo o caminho já de saída, próximo à saída, eu descubro que o Hospital Alberto Torres deixou uma quantidade de gás
considerável dentro do meu músculo. Depois de ter procurado a ouvidoria do hospital, eles me encaminham direto para o centro cirúrgico, fazem uma nova cirurgia após 5 meses para a retirada dessa gase. Passada uma semana, eu volto à revisão, o médico aperta, continua saindo bastante secreção, diz que é um processo comum, e ao chegar em casa à noite, eu descubro após uma semana que eu ainda tenho gases dentro do braço. Então, atualmente, além das agressões físicas e emocionais, eu vivo agressões institucionais. É uma pergunta que eu me faço e preciso fazer a vocês. Quantas medidas protetivas um homem vai precisar ter até que ele seja detido? Isso é uma das questões que, para mim, ainda seguem em aberto. Hoje ainda, muitas mulheres não sabem nem da existência do movimento de mulheres. O movimento de mulheres, ele salva a vida. Eu sou uma delas. Eu preciso que seja assim, não só por mim, mas por todas as pessoas que estão passando por qualquer tipo de agressão, seja ela física, financeira, psicológica, que tenham o direito, o dever de conhecer, sabe? Eu acho que o governo, ele poderia usar mais desse movimento para salvar mais vidas, antes mesmo de acontecer o que me aconteceu, que as mulheres tenham a oportunidade de saberem, conhecerem seus direitos. Conhecer esse movimento de mulheres, eu poderia ter, talvez, me livrado disso. No dia 1º de fevereiro de 2024, eu tive a pior notícia da minha vida, né? Eu fui a primeira pessoa a ter a informação sobre o assassinato da minha irmã e foi uma forma brutal, bem na frente da nossa casa. Desde então a luta foi constante, tanto para achar o acusado quanto para a retificação do nome. 23 anos, assassinada brutalmente. Morreu Amanda e eu enterrei Iago. Eu quero enterrar Amanda como ela queria ser chamada. Um momento de dor, de dificuldade da família, a gente ter que ainda pensar em mais coisas, de mais resoluções. A Marisa me ajudou muito, conseguiu falar com o juiz, advogado, tudo no mesmo dia que eu estava aqui conversando sobre o caso. E ela marcou, acho que em menos de um mês eu já estava com a certidão retificada. Trouxe aqui para vocês verem. A certidão da Amanda. Hoje, Amanda existe. A gente costuma falar que nós fizemos do luto a nossa luta. Quando uma pessoa trans morre e ela não tem o seu nome ainda retificado, ela fica invisível no mapa, como foi o caso da minha irmã, que foi assassinada. Se a gente não tivesse conseguido fazer essa certificação, entraria para uma estatística de uma morte masculina. E não é o caso. Eu acho que deveria ser mais prático, mais fácil para os trans, para as pessoas que quisessem retificar o seu nome. A Amanda, ela foi enterrada como Iago porque ela não tinha certidão retificada, então o Estado não reconhecia ela como uma mulher. Ainda hoje, em 2025, é pesado até falar isso, mas as pessoas trans, gays, lésbicas ainda são vistas como monstro, como, não sei, até animais, infelizmente. E eu acho que precisam ser vistos mais como seres humanos. Acho que precisa ter mais sensibilidade, né, ao que o outro sente, à forma que o outro se identifica. Foi muito difícil, esse processo é muito difícil também para a família, a gente passar por isso junto, mas o mais difícil é a gente ver que as pessoas de fora ainda têm tanto preconceito. Minha irmã, com 23 anos, ela não tinha conseguido ainda o seu primeiro emprego, porque é muito difícil, as pessoas têm muito preconceito em contratar uma pessoa trans. Então, é difícil demais, e é muito difícil até para a família também, ver o quanto ainda existe esse preconceito. As pessoas têm muito de falar de que, eu não sou preconceituoso, mas você contrataria uma pessoa trans para sua instituição? Você contrataria uma pessoa trans para dar uma aula numa escola? Infelizmente, as pessoas dizem que sim, mas infelizmente na estatística não é isso que a gente vê. Meu nome é Rosângela Maria Sá, eu tenho 57 anos. A minha história, eu tinha 17 anos e comecei a namorar durante 3 anos de namoro. Eu desmanchei várias vezes. Ali, ele nunca aceitou o meu não. Ele dizia que podia viver sem mim, que me amava, pedia perdão, e a gente
continuou. Depois eu me casei com 20 anos. Eu tive minha primeira filha 1 ano depois. E 2 anos depois tive minha segunda filha. E durante 21 anos de casamento, a minha vida foi sempre dedicada ao lar, ao trabalho e aos cuidados das minhas filhas, dos meus pais. E aí você descobre que a pessoa sempre te amou muito, dizia que a vida dela não tinha sentido sem a sua. É uma pessoa extremamente omissa, calada, nunca tinha uma solução, uma conversa para resolver os nossos conflitos em casa. Ele sempre se colocava como vítima. Quando eu cobrava alguma palavra, alguma posição dele, aquilo me entristecia muito, porque eu não estava cobrando a ele nada que custasse dinheiro. Eu estava cobrando atenção, mas pelas minhas filhas, né, as nossas filhas, porque eu conheci ele, tinha 17 anos, eu nunca tive outro homem na minha vida. Quando eu completei 41 anos, as minhas filhas já maiores, eu tomei a decisão de pedir o divórcio. Como sempre, não aceitou. Nós ficamos separados em casa. O agressor, ele não quer sair da casa. Você pode ter 10 filhos pequenos, eles não querem sair da casa. Aí depois de 6 meses, foi difícil ele sair. Ele sabia que eu trabalhava numa loja sozinha, mas ele ia no meu trabalho. Quando ele ia no meu trabalho, eu não via nada demais também. Eu já estava, acostumada com o jeito dele. Uma das vezes que ele falou assim, eu vim aqui te pedir para não fazer isso. Não fazer isso o quê? O divórcio. Eu falei, mas eu já fiz isso. Eu já dei entrada no divórcio. Tinha uma amiga que ficava sempre lá. Ela chegou lá, nesse dia ele estava lá. Aí ele foi embora, depois que ele foi embora, ela falou assim, Rosângela, você não acha estranho, não? Ele tá vindo aqui no seu trabalho? Então você não faz um boletim de ocorrência? Aí eu falei assim, Sheila, boletim de ocorrência pra quê? Eu fechava a frente e tinha uma porta na lateral que eu fechava pra sair. Ele foi lá e falou assim, eu não tenho medo de polícia não. Só que a gente não estava conversando sobre isso. Chegando em abril de 2009, ele entrou e ele falou, eu quero falar com você. Eu tô aqui no bairro desde cedo. Tô me despedindo dos meus amigos, porque eu vou embora de São Gonçalo. Quando foi por volta de 20 e poucas horas, assim, ele volta. Só que aí ele já volta. Eu não vi quando ele entrou. Nisso, o meu sobrinho fala assim, tia, o Valmir entrou, ele tá aí. Ele falou que vai no banheiro. Ele entrou no banheiro, na verdade, com uma garrafa PET de refrigerante de 2 litros. Na outra mão, ele tinha um isqueiro. Foi muito rápido. Ele saiu do banheiro e veio ao meu encontro e fez a pergunta 3 vezes. Por que está todo mundo me agredindo? Ele puxou a garrafa, espremeu e aquele jato de gasolina veio no meu rosto. E naquele momento eu ainda não entendi o que estava acontecendo. Era como se fosse um avião que cai em cima da sua cabeça e explode. Aquela bola explodiu assim, a gasolina. Como se eu tivesse engolido aquilo e por milésimo de segundo você pensa em quê? Nas suas filhas, na sua família que você está tentando proteger durante toda a sua vida. Eu já vi isso na TV, eu preciso me enrolar no chão, eu preciso me apagar, eu não quero morrer, não quero morrer. Você mora num lugar, você sabe, né? Aqui é a porta da sala, eu saí pro quintal, o portão estava aberto, me joguei naquela rua cheia de mato, cheia de lixo e comecei a me enrolar ali desesperada, falando, não quero morrer, eu pensando, eu preciso me apagar, eu preciso me apagar. Eu senti alguém batendo no meu cabelo assim, dando tapa. Era minha filha, eu ainda não sentia a dor, eu comecei a gritar, minha mãe, gente, mãe tá bem. E o Eric já levaram. Eu falei, o Eric? E aí eu comecei a me desesperar, era demais a dor, eu nunca tinha sentido aquilo, e eu comecei a gritar, me leva, gente, me leva. Aí o vizinho conseguiu tirar o carro, fui levada para o ponto-socorro de São Gonçalo. Meu rosto já estava inchando, eu já não estava conseguindo enxergar direito. E que eu entrei, eu escutei ele falar, 65% do corpo queimado, tá difícil, não tem recurso aqui. Não sei se foi 2 ou 3 dias no trauma. Nesse momento, passou na televisão o meu caso, aquele leito do CTI no isolamento, que eu conheci o projeto Movimento de Mulheres. Eu estava toda enfaixada e um dia ela entrou e ela se debruçou assim na cama, olhou para mim e eu olhei para ela, não sabia quem era aquela mulher, mas ela falou assim, Rosângela, meu nome é Marisa Chaves, olha, a gente não quer te perder, a gente não vai te perder, a gente vai te tirar daqui. Pensei, meu Deus, tem alguém aqui que quer que eu viva. Dali eu me agarrei naquela palavra. Marisa começou já a movimentar, a ligar para os hospitais, ela fala que os hospitais não aceitavam. E aí depois eu entendi, o recurso material ele é muito importante, eu precisava de um hospital especializado.
Mas mais importante para mim foi o recurso humano. Uma fala de uma pessoa que eu não conhecia, que não ia me perder, que eu falei, eu vou viver. Saí dali viva, graças a Deus, 2 meses depois. Quando eu cheguei em casa, meus sobrinhos estavam me esperando, eu estava muito diferente, com muitas marcas. Eles vieram correndo, aí quando eles chegaram perto de mim, eles pararam, se assustaram, assim, começaram a chorar. E aí eu falei, é a tia voltou. Não deu nem mais falar, porque eles choravam muito, né? Porque é tipo assim, pô, essa não é a minha tia. Aí começou a luta pela sobrevivência, já saí acolhida pelo movimento de mulheres. Lá, com uma psicóloga, 1 ano depois, assim, eu consegui o tratamento, que foi através de Marisa também, falou para me levar lá na Santa Casa, na enfermaria 39, que é a enfermaria do professor Ivo. Vamos fazer o que a gente puder fazer nesse momento. E eu percebi que o falar sobre o que você viveu e a escuta do outro, de querer também te ouvir, faz parte da cura, faz parte do processo de recuperação, de superação. Eu queria que as pessoas vissem que a minha vida, eu estava querendo viver uma vida, e eu falava sempre que existe vida após a violência doméstica. Eu venho falando sobre isso, aprendendo e passando isso para outras mulheres. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar.